No mercado financeiro e entre o empresariado, o nome do Renan Santos começou a fazer mais barulho. Inclusive, nessas plataformas de apostas, que foram proibidas no Brasil, mas que o pessoal ainda acessa, ele está com uma chance já de 14%, 15% de ganhar a eleição. Então, assim, é pouco, né? Não é nem 20%, mas assim, de uma semana para outra subiu muito. Subiu, quase dobrou. Nas pesquisas dos institutos de pesquisa, ele já está aparecendo com 5%, 6%, 7%. Então, hoje ele foi convidado, ele participou de um painel especificamente sobre a eleição, e depois ele falou com jornalistas. E o que chama a atenção é que ele está adotando um discurso bastante radical. Foi aqui que caiu morto, depois de ter seu celular roubado e tomar um tiro no peito, o ciclista Vitor Felisberto, um paulistano trabalhador de São Paulo, uma pessoa absolutamente normal, que estava apenas andando de bicicleta pela sua cidade, que foi alvo de um latrocínio bárbaro por membros de uma facção. O caso tomou as notícias e eu reagi a ele numa live minha. Foi ali que eu lancei o bordão "prendeu, matou", não como algo calculado, mas como um grito de ódio sobre o que deveríamos fazer contra os membros das facções e contra bandido que mata a gente. Tomado pela raiva, logo em seguida eu conversei com todo o nosso time do Livro Amarelo, da revista Valete, com pesquisadores e juristas sobre quais são os meios necessários para destruir e eliminar o crime organizado. E foi aí que nós trouxemos para o Brasil a ideia do direito penal do inimigo, como solução para as facções, como enfrentamento de guerra por parte do Estado brasileiro e, naturalmente, como resposta a bandidos como esse que matam gente no meio da rua. Eu comecei a viralizar com esse tema, muitas pessoas começaram a discutir, gente começou a criticar, outras falaram bem, e o Congresso Nacional resolveu pautar essa temática, tratando o assunto como prioridade. A coisa chegou ao cúmulo do governo Lula falar que qualificar eles como terroristas é permitir que os Estados Unidos façam uma invasão, mas não tem nada disso. Eu nem você tem que se preocupar em chamar o membro de uma facção de terrorista. Ele só tem que ter um status especial, e o nome desse status é inimigo. O membro da facção, aquela pessoa que não aceita a lei brasileira e comete recorrentemente crimes e se protege utilizando essa estrutura, ele tem um status diferente. Ele não tem que ter presunção de inocência, ele não tem que ter saidinha, ele não tem que ter progressão de pena, ele não tem que ter nada. Ele tem que ficar preso e por muito tempo. E se resolver existir, ele vai morrer. Eu quero viver num país em que quem vai tombar no chão, caído, sangrando, após tomar um tiro, não será gente inocente como Vitor Felisberto, será bandido, será latrocida, será homicida. Esses vão morrer na mão da polícia. E se entregarem, vão ficar presos pro resto da vida. Eu conversei até com alguns empresários depois, e a percepção é de que ele está tentando, então, conquistar o eleitorado do Flávio Bolsonaro, esse eleitorado órfão, e também um público jovem. Inclusive, nas pesquisas, ele chega a aparecer em primeiro lugar em alguns segmentos. Por exemplo, entre 16 e 24 anos, se eu não me engano, ele aparece em primeiro em algumas pesquisas. Então, ele está buscando aí conquistar tanto o eleitorado aí que desanimou com o Flávio, quanto um eleitorado jovem e que está desanimado com política de forma geral, está empobrecido, não consegue comprar sua casa, não consegue ter o emprego dos sonhos, etc. E aqui ele, bom, enfim, ele fala muitos impropérios, ele xinga todo mundo, ele chama o Pablo Marçal de incompetente, de pateta, ele também insultou a família Bolsonaro inteira, diz que são burros, e também comentando sobre violência, aquela operação da polícia no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, no ano passado, perguntado o que ele achava dessa operação, ele disse, olha, eu fico muito feliz de ver aqueles corpos todos. Então, assim, ele tá num tom bastante pesado pra chamar atenção. Ela quase chorou agora. Ele chamou o Pablo Marçal de, gente, desculpa, não sei se o horário me permite, mas pateta? Aí não dá, velho. Pô, aí ela vai ficar com essa cara, olha o frame da cara dela aí, ó. Quando escuta a palavra pateta. Novamente ele, Jonas Maia, trazendo detalhes daquela operação da Polícia Federal que culminou na prisão dos MCs Rian, SP, Posê do Rodo e influenciadores como Cris Dias e Rafael Souza, são donos da página Choquei. A operação, ele, Jonas, cita transferências milionárias aos empresários, também influenciadores, Deolane Bezerra e Pablo Marçal. Sobre o Pablo Marçal, a PF detalha que houve uma compra imobiliária de uma casa do Pablo Marçal, enviando também dinheiro numa transferência bancária para o MC Rian SP. Diz, então, segundo a investigação, todos esses detalhes. Teve também em São Paulo o discurso do Pablo Marçal, que não haveria um segundo turno, ele não conseguiu avançar e teve que apoiar algum nome no segundo turno. É que ele é um estelionatário. Repito a pergunta. Eu não vou me colocar na mesma posição de um Pablo Marçal. Eu entrei nessa batalha com apenas Ele ocupa essa posição? O quê? De um estelionatário? Disse, Sim, claramente. E se ele quiser, ele me processe. Não tenho nenhum problema em falar isso. Ele é um brincalhão, ele brincou com a esperança das pessoas e ganhou dinheiro com a esperança das pessoas. Eu acho isso
vergonhoso, eu acho isso nojento. É um discurso bastante perigoso, né? Aí tô parafraseando os empresários que eu escutei. Ele parece muitíssimo despreparado, ele não tem propostas. 7 propostas para você deixar de prestar concurso e abrir logo uma empresa de tecnologia. 1. Regime estoniano para startup. Pois é, meu amigo, a Estônia é um país maravilhoso, com mulheres muito bonitas, mas adivinha, tem algo melhor do que elas por lá. A Estônia é o país com o maior número de investimentos em startup per capita de toda a Europa. E para isso eles têm um regime tributário bem legal que eu vou imitar. E ele é bem simples, nós não vamos tributar o dinheiro que é reinvestido na própria empresa. Eu vou dar nome a esse regime de Simples Tech e ele vai ajudar demais a vida do jovem empreendedor a conseguir dinheiro pro seu negócio. Modelo americano de imposto sobre ação. Nos Estados Unidos, se você é um funcionário, você pode receber, ao invés do salário integral, uma parte da empresa. A isso eles dão o nome de Stock Option. Pois bem, no Brasil nós vamos fazer a mesma coisa. Lá, esse Stock Option, que se torna um investimento do funcionário na empresa, não é tributado. E aqui, adivinha, também não será. 3. Modelo francês de investimento em startup. Pois é, na França eles criaram o TIB. O TIB é um programa que faz com que 1% dos investimentos dos fundos de pensão públicos lá na França sejam destinados a fundos de Venture Capital. E fundos de Venture Capital investem basicamente em jovens empresas, na maior parte de tecnologia. Além de representar bastante dinheiro, adivinha, o risco fica baixo para os pensionistas. E os ganhos podem ser muito grandes. 4. Programa israelense de captação de investimento. A regra lá de Israel é bem clara. Se uma empresa de tecnologia israelense recebe investimento, por exemplo, de empresários americanos, um fundo estatal israelense faz o mesmo investimento nos mesmos termos nessa empresa. Isso duplica a possibilidade de sucesso dessas jovens empresas de tecnologia e faz com que o Estado israelense fique para e passo com os americanos o investimento nessas novas áreas. 5. O investimento do alemão Peter Thiel em novos talentos. Ele criou uma fundação chamada Thiel Fellowship que investe em novos talentos, procurando eles e colocando eles em posição de criar novas empresas, conectando eles também com outros grandes empresários do setor. No Brasil nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos criar um fundo público e privado que vai procurar os melhores alunos do Enem e vamos investir em oportunidades de negócio para eles, também conectando eles com grandes empresários brasileiros. Isso não apenas fomenta a criação de novas empresas, mas também cria o sonho do estudante brasileiro de investir na tecnologia e não emprestar um concurso. 6. Modelo inglês de tributação de capital. O ganho de capital pela compra de ações de empresas que foram listadas na bolsa há 5 anos não será tributado. Isso cria um incentivo direto para que grandes investidores coloquem dinheiro em empresas novas que estão inovando em tecnologia. É um incentivo direto à criação de uma nova elite tecnológica na Inglaterra que pode acontecer nos mesmos termos no Brasil. E num país que todo mundo ficou botando grana no Banco Master, isso seria uma grande solução, você não acha? 7. Esse aqui é pro mundo inteiro. Visto para nômades digitais investirem no Brasil, criando suas empresas e empregos no nosso país. O Brasil é um país muito chato em muitos termos com países sérios. A gente fica impedindo o americano de vir para cá só para ter reciprocidade diplomática. No nosso governo isso vai acabar. Se você é um jovem disposto a abrir sua empresa fora do seu país, eu vou trazer você pro Brasil. Nós vamos oferecer vistos para que vocês venham morar no Brasil e invistam no Brasil, criem suas empresas, criem tecnologia, contratem brasileiros para trabalhar consigo, criem um ambiente de negócio maior, mais inteligente, mais capaz no nosso país e sejam parte de uma alavanca de crescimento do Brasil. Aí vem aquela crítica, que a crítica, ela só não gostou do Renan, não gosta dele. Lógico, é muito e fácil. ela falou qualquer merda. Uma coisa é ela ir lá, criticar, não, porque as propostas dele são radicais, ou são não sei o que, beleza. Ela tá opinando acerca de algo que existe. Agora, dizer, primeiro, que as pessoas lá não gostaram dele. Imagina, o Renan foi aplaudidíssimo, tirou foto com o evento inteiro, né? Ele deu um show lá. E aí, ele não tem propostas, ele é despreparado. 7 propostas para os policiais militares do Brasil e eu já vou pedindo para você que é policial militar, compartilhe esse vídeo porque isso é uma revolução. Primeira proposta, apoio jurídico de qualidade e gratuito para policiais brasileiros. Essa é bem simples, hoje em dia a maior parte dos policiais militares, após uma ocorrência, são alvo de processos e tem que pagar para se defender. Isso vai acabar. O Estado vai oferecer assistência jurídica gratuita para os policiais. E essa assistência tem que ser de qualidade, de modo a deixar o policial tranquilo para fazer o trabalho dele. Segunda proposta, piso nacional do salário do policial. Nós vamos estabelecer um piso nacional, adequado, porém, às realidades regionais, para que a atividade policial seja bem remunerada e a figura do policial ser honrada. Ah, mas Renan, de onde você vai tirar esse dinheiro? Do super salário do judiciário. E sim, meus amigos, a vida do policial vale mais do que a mamata do juiz. Proposta 3, seguro de vida para policial militar. Essa proposta já existe em alguns estados, mas precisa ser universalizada em todo o país. Temos que instituir um seguro de vida para que o policial que morre em combate saiba que a sua família vai estar em boas mãos e terá como se sustentar nesse período triste após o falecimento do soldado. E para ser claro, a remuneração desse seguro tem que ser no mínimo 24 salários do policial, ou seja, 2 anos de trabalho dele. 4. Política de saúde mental para policiais. A categoria dos policiais militares são as que mais sofrem com suicídio
suicídio em todo o serviço público. É 3 vezes maior do que toda a população em geral. E sim, meus amigos, lidar com o que há de pior numa sociedade profundamente corrompida como a brasileira faz mal para qualquer um. Essa assistência psicológica preserva não apenas o bem-estar psicológico do policial, mas também a qualidade do trabalho dele. 5. Independência para a polícia científica. Se eu quero prender e matar e deixar o policial tranquilo em fazer o seu trabalho, é necessário que o tal do trabalho de inteligência aconteça de maneira independente. E hoje, em muitos estados, isso não acontece. A polícia científica dá a base e ajuda a estabelecer, com fatos, aquilo que o policial viu na rua no enfrentamento ao crime. Com uma polícia científica independente, o policial sabe que pode fazer seu trabalho e que não será boicotado no meio do caminho. 6. Excludente de licitude para policial que mate vagabundo que esteja usando armamento pesado. Essa deveria ser óbvia, mas num país como o Brasil não é. Tem que haver um excludente de licitude, ou seja, o policial pode ficar tranquilo na hora de matar um vagabundo toda vez que ele aparecer andando com um armamento pesado. Ele está ou assaltando alguém, ou fazendo escolta pro tráfico, ou algo ainda pior, fazendo guarda de um território brasileiro tomado pelo crime. Portanto, a morte desse vagabundo tem que ser premiada e o policial tem que estar tranquilo na hora de eliminar esse cara. 7. Limite tempo na delegacia para registro de ocorrência policial. Pois bem, a regra agora vai ser clara. O policial pode esperar no máximo 2 horas desde sua chegada até a delegacia. E o Estado tem que prover o uso de tecnologia como inteligência artificial, machine learning, para que essa ocorrência seja registrada da maneira mais rápida possível e o vagabundo colocado no xilindró. Punir o policial, fazê-lo esperar e tirá-lo da rua para pegar outros vagabundos é justamente um ataque à sociedade e à paciência desse profissional. Eu tenho inúmeras outras propostas para segurança pública que a polícia também vai adorar. E essas você pode ver me seguindo nas redes sociais. Você quer nunca mais ter um Alexandre de Moraes, um Dias Toffoli ou os absurdos que acontecem no STF? Eu vou te trazer as 7 propostas que eu vou apresentar como presidente da República que vão resolver de uma vez por todas o problema da Suprema Corte. Proposta número 1. Fim das decisões monocráticas. Essa proposta era para ter passado em 2019. Ele eliminaria não apenas essas decisões do Alexandre de Moraes, mas também a atuação política de outros ministros. Ela, entretanto, foi barrada pelo nosso amigo Jair Bolsonaro por algum motivo. No STF hoje, 83% das decisões são monocráticas, o que gera um casuísmo perigoso e pode ajudar no lobby que certos escritórios ligados a parentes desses mesmos ministros fazem. Acabar com isso é respeitar as turmas e colegiados que existem no STF e tornar os julgamentos mais objetivos. 2. Prazo obrigatório para pedido de vista e julgamento. Isso pode beneficiar muito certos clientes, ou prejudicar muito o Brasil em certos temas. Com o prazo obrigatório, os temas rodam de maneira mais rápida e a estratégia de empurrar com a barriga desaparece. 3. Filtro real de acesso. No Brasil, o STF recebe 8.000 casos por ano. Nos Estados Unidos são apenas 50. Com um filtro de acesso, o STF só toca matéria constitucional e todos os demais casos caem para o STJ. Isso não apenas melhora as decisões da STF, focando apenas na defesa da Constituição, como também diminui o casuísmo e o lobby na Suprema Corte. 4. Transparência real em escritórios que possam ter familiares de ministros do STF. Esse aqui é bem fácil, qualquer escritório que entrar com uma ação no STF não pode ter nenhum parente de ministro envolvido. E as relações societárias, inclusive monetárias, entre os membros do escritório têm que ficar claras e transparentes. Caso eles tentem burlar essa regra, os membros do escritório serão presos. 5. O Tribunal Superior Político. Ninguém aqui nega a necessidade de haver um foro especial que lide com políticos, deputados federais e senadores. Isso evita a perseguição local que eles possam ter, por exemplo, de juízes amigos de seus adversários que possam persegui-los e de fato gerar injustiça. Esse tribunal, entretanto, não pode ser o STF, porque assim o legislativo fica na mão do judiciário. A nossa proposta é clara: criar um tribunal aos moldes do TSE, com magistrados de diferentes áreas que vêm das mais diversas regiões do Brasil. Esse tribunal é altamente rotativo e o sistema de seleção é aleatório, ou seja, por sorteio. Assim acaba o lobby dos políticos para cima dos ministros e a chantagem dos ministros para cima dos parlamentares. 6. Veto senatorial em caso de suspeição. Esse aqui é bem simples. Se o Senado perceber que um ministro do Supremo está agindo de maneira suspeita, que ele tem interesses num caso que está rolando no STF, ele pode afastá-lo com uma moção de suspeição. Assim, casos como Dias Toffoli no Banco Master simplesmente não iriam ocorrer. E mesmo a atuação de Alexandre de Moraes em seu inquérito, em que ele era vítima e ao mesmo tempo juiz, simplesmente deixariam de existir. E 7. Mandato para ministro do STF e quarentena após o cumprimento desse mandato. Esse aqui é muito simples. Ministros do STF têm que ter um determinado mandato por um determinado período de tempo para cumprir obrigações estritamente constitucionais. Terminou o mandato, quarentena de alguns anos, proibindo ele de atuar na área jurídica ou qualquer área ligada à política. No Brasil só tem gente gorda e doente que come muito mal, e por isso eu vou te apresentar 8 propostas para a saúde que vão te deixar absolutamente maluco. Proposta número 1, nós vamos colocar Ozempic similares no SUS. Remédios como Ozempic ajudam você a emagrecer, diminuir seus índices glicêmicos e ficar mais saudável. Isso acompanhado de política nutricional e incentiva a prática de esportes que pode representar inclusive redução e abatimento nos impostos, vai mudar o perfil do brasileiro disso para isso. 2, diminuir a tributação em comida saudável. Eu quero que o brasileiro
brasileiro coma muita proteína, isso inclui a tal da picanha do Lula, mas inclui também ovos, leite, frango e todo tipo de proteína animal. Para isso, nós vamos cortar a tributação sobre esses produtos e vamos compensar isso taxando mais alimentos industrializados que fazem mal ao brasileiro. 3. Redução de tributo em academias e políticas públicas ligadas à ginástica. Reduziremos tributação sobre as academias, um lugar que os brasileiros se cuidam, e toda cidade com mais de 30 mil habitantes terá praças com equipamentos de academia e professores que vão ajudar a população a usar esses equipamentos e dar aulas que vão de artes marciais até o crossfit. 4. Saúde mental no SUS. Não, meus amigos, esse papo não é mimimi e custa muito para o Brasil. De acordo com esse estudo aqui, o Brasil perde cerca de 78 bilhões em redução de produtividade por conta de depressão no ambiente de trabalho. Acompanhamento dessa natureza ajuda a pessoa a se sentir melhor, ser mais útil e no final ser mais produtiva para o país. Então, meus amigos, você vai ficar mais magro e mais feliz. 5. Escaneamento genético, não obrigatório, para que você possa identificar enfermidades futuras. Hoje no Brasil, os mais ricos podem fazer exames genéticos que identifiquem doenças que os filhos deles possam ter no futuro. A novidade é que esses exames estão ficando cada vez mais baratos e com a escala do SUS a gente pode enfrentar os problemas na raiz. O melhor disso tudo é que esse exame vai ajudar o SUS a poupar dinheiro, dado que ele vai conseguir prever quais são os remédios que ele vai comprar e os tratamentos prévios que ele vai poder fazer. Tudo isso, obviamente, não é obrigatório e quem quiser manter seu código genético guardadinho, tudo bem. 6. Telemedicina. Um dos grandes problemas da saúde no Brasil é que os melhores médicos não podem e não querem atender em regiões muito distantes. Ou seja, é muito difícil tirar um médico formado na USP de São Paulo e mandar ele para o Amapá. Com a telemedicina, entretanto, tudo isso será possível e nós vamos melhorar muito a média do atendimento brasileiro, especialmente nas cirurgias. Assim, se você mora numa região distante do país, você vai poder fazer uma cirurgia de alta complexidade perto dos seus familiares. 7. Contratos de gestão por resultado nos hospitais públicos. Critérios claros de desempenho como tempo de atendimento, taxa de infecção e mortalidade evitável, eficiência financeira e qualidade no atendimento serão base para avaliação e monetização do sistema público de saúde. Dessa maneira, os melhores contratos vão para as melhores empresas e as melhores empresas serão aquelas que atendem melhor as pessoas. 8. Prontuário único e inteligência artificial. O Brasil não tem prontuário único e isso faz com que dados preciosos de atendimentos diversos que a população faz nos mais diferentes unidades de saúde simplesmente desapareçam. Unificando isso, você estabelece padrões e com padrões você consegue prever doenças futuras e atendimentos presentes. Se misturarmos esse prontuário único com inteligência artificial, que consegue ter uma inteligência preditiva sobre os casos, a gente vai poder atender melhor, evitar doenças futuras, cortar gastos e diminuir a nada o tempo de espera. Gostou dessas propostas? Por favor, compartilhe elas. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. Me perdoe, minha senhora, me perdoe. É o único candidato que tem 6 livros publicados de propostas pro Brasil. Puta, esse argumento não cola, cara. Dizer que o Renan não tem proposta é factualmente mentira. Ela devia tomar um fact-checking, já aproveita que tá no UOL. Ah, ninguém fala de educação. Sim, ninguém fala de educação e eu tenho 7 propostas que você vai gostar bastante. Proposta número 1, simplificar o currículo nacional. Nós temos um currículo nacional complexo que não funciona. Nossas crianças saem do ensino básico sem saber escrever. Vamos focar no básico, volta do método fônico, foco na alfabetização, foco em operações básicas de matemática, foco em provões e critérios objetivos de avaliação. Bora fazer o básico, como a maior parte dos países sérios fazem, e cortar o besteirol ideológico. 2, contrato de performance pro diretor da escola pública. Esse é fácil, funciona assim em iniciativa privada e ainda melhora o salário de quem trabalha no ensino público. O diretor de uma escola pública que apresenta melhores desempenhos em termos de notas e avaliações objetivas, galera, tem bônus e aumento no seu salário. E mais, a sua escola receberá mais dinheiro, dado que ele faz um bom trabalho e ela ficará concorrida. 3, universalização do ensino técnico. No Brasil a gente foi levado a crer que você precisa ter um diploma para ser alguém sério. Mas se você for para a Alemanha, não é assim que a banda toca. A maior parte dos profissionais são formados no ensino técnico. E adivinha, eles ganham muito, mas muito mais do que os brasileiros. No mundo em que a tecnologia muda tudo e que as carreiras estão se alterando, investir numa universidade só para ter um diploma não quer dizer em nenhuma medida garantia de sucesso. O ensino técnico é rápido, barato e o Estado pode fornecer para os jovens se inserirem rapidamente no mercado de trabalho. E o melhor, escolas técnicas federais já existem e adivinha, elas formam alguns dos melhores profissionais do Brasil. Nós vamos focar em ensino técnico e não mais nessas universidades federais gigantes que na prática não geram praticamente nada de útil para o Brasil. 4, criação de escolas polo nos mais diversos estados da federação para atender os melhores alunos. Se você é mãe ou pai de um aluno inteligente ou você é o aluno inteligente que está vendo esse vídeo, uma boa notícia. No nosso governo nós vamos aplicar provões, vamos identificar quem são esses melhores alunos e vamos oferecer vagas em super escolas. Esses alunos virão da escola pública e serão treinados nessas escolas para participarem dos vestibulares para chegarem nas melhores faculdades e também para o melhor ensino técnico. Com essas escolas nós vamos formar as pessoas que não vão precisar de cota. E assim a gente vai acabar com as cotas no Brasil. Ah, mas Renan, enquanto essas escolas não forem construídas, o que eu vou fazer? Aguarda a proposta 5. Voucher para os melhores alunos irem para escolas privadas de qualidade. Através de provas objetivas que identifiquem os melhores alunos, nós vamos pagar a mensalidade de escolas caras
escolas e de elite privadas para alunos do ensino público que têm um grande desempenho. Nós também vamos oferecer alojamento e uma pequena bolsa para que essa pessoa possa poder conviver com pessoas que pertencem a uma classe social superior. Isso aqui é democratizar oportunidades e permite que esse jovem já tenha condição de concorrer em condições de igualdade com um rapaz mais rico num eventual vestibular. 6. Cortar a mamata do ProUni para esse monte de unisquina que existe por aí. Amigos, o Brasil gasta cerca de 20 bilhões por ano dando renúncia fiscal para a faculdade de porcaria que forma uma massa de brasileiros analfabetos funcionais com um diploma que de nada serve. 7. Bolsa empreendedor para os melhores alunos do Enem. Eu quero viver num país em que os melhores alunos não vão prestar um concurso, eles vão abrir startup. Portanto, os melhores alunos do Enem não vão receber apenas um investimento para abrir uma empresa. Nós vamos colocar eles numa incubadora para que eles possam conviver com outros empreendedores e tenham inspiração e ajuda técnica para essa construção. As melhores mentes do Brasil vão gerar riqueza para o Brasil. Essa é a nossa meta. Você concorda com as nossas propostas? Gostou? Então compartilha já esse vídeo. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. Já entra um outro jornalista de Oclã e fala, olha, a informação não é verdadeira. Calma que piora. Nós já vimos ele indo para Argentina para encontrar o Milei, nós já vimos ele indo para El Salvador. Ele não foi para a Argentina encontrar o Milei. Da onde você tirou isso? Esta bosta dessa informação. O Renan foi à Argentina encontrar o Milei. O Renan foi a El Salvador encontrar o Bukele. Olha, apesar de nossos nomes começarem com Re, ele não foi a El Salvador. Fui eu que fui a El Salvador. Fico me perguntando, será que a Denise Godoy foi no evento? Eu tô começando a achar que ela não foi. Ela véio. foi. Ela tava lá? Ela foi, porque ela teve... tava lá? Ela foi na coletiva lá, ela fez alguma pergunta estúpida. Tomou uns culachos. Tomou-lhe uma resposta. Voltou pra casa de orelha quente e fez essa análise aí. Exatamente. Entendi. Exato. Então, assim, ele tá adotando um tom bastante pesado para chamar atenção, para fazer, para ter clique, para viralizar, etc. É um discurso bastante perigoso, né? Aqui no fórum, conversando com empresários, eles recebem esse discurso dele com bastante ressalva, tá? Não dá para dizer de jeito nenhum que ele está sendo abraçado pelo empresariado. Uma passadinha rápida aqui em São Paulo já mostra claramente que a candidatura do Flávio Bolsonaro flopou. Se antes todas as agendas aqui dos maiores empresários do país eram abertas para receber Flávio, hoje está todo mundo dizendo que só vai recebê-lo em 2050. Ou seja, uma forma educada de dizer que o Flávio não tem mais esses espaços que havia aberto na fase pré-Vorcaro. Está todo mundo aqui desconfiado de que mesmo que ele volte a crescer nas pesquisas, pode ser atropelado de novo na reta final da campanha com novas informações sobre suas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro. Ninguém vai emprestar credibilidade para o Flávio diante desse cenário. Está todo mundo olhando então para o Renan Santos. O problema é que o Renan pode ser uma opção para quem não quer Lula e Flávio Bolsonaro, mas a pergunta que vem em seguida é: e se ele ganhar a eleição?